Muito boa noite, pessoal. Eu sou Ayrton Dornelles e estamos iniciando mais um programa Vinha Espírita, desejando que Jesus possa entrar no lar de cada um de nós, abençoando a toda a nossa família. Hoje é dia 20 de junho de 2021 e iremos apresentar um estudo que foi intitulado Vida Conjugal. Vida perfeita existe? Esse estudo ele foi elaborado e será apresentado pelo nosso irmão Cláudio Márcio de Souza, que é colaborador do Centro Espírita Casa de Jesus de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O nosso irmão Cláudio tem graduação em Ciências Contábeis pela Universidade do Vale do Itajaí. Tem pós-graduação em Controladoria pela Universidade Regional de Blumenau e tem mestrado em Controladoria pela Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos conhecer então esse interessante estudo do nosso irmão. Uma boa reflexão a todos e que Jesus entre em nossos corações. Boa noite a todos vocês, a vocês que estão na Casa Espírita, a vocês que estão nos seus lares, aurindo desses momentos tão oportunos e benéficos, onde, através da doutrina espírita, buscamos inspiração, buscamos força e nos fortalecemos nos verdadeiros propósitos dos quais nos propomos quando da encarnação. O tema da noite hoje proposto é vida conjugal. Relacionamento perfeito existe? E de primeiro já vou respondendo essa questão baseada na doutrina espírita e baseada nos princípios da doutrina, no conhecimento que a doutrina vem nos propondo. O relacionamento perfeito ainda não existe. Não existe por conta do estágio em que nos encontramos. Não existe por conta do estágio que o nosso planeta, que a Terra, se encontra. Mas essa é uma questão importante porque nos relacionamentos cujas afeições emergem a cada instante, se afloram a cada instante, e são elas que nutrem as relações, nós precisamos nos sintonizarmos com os princípios divinos e conhecer também um pouco dessa dinâmica. Na questão 768 do Livro dos Espíritos, o Sr. Allan Kardec vai tratar do contato social e vai dizer que o contato social, os nossos relacionamentos, eles são imprescindíveis porque nós não somos autossuficientes, nós precisamos sim uns dos outros. E Deus vai potencializando cada um de nós e as nossas virtudes, o nosso conhecimento, as nossas habilidades, elas vão suprindo as necessidades uns do outro, das mais simples às mais complexas. E com isso nós vimos aí a grande escola que nos falava nosso saudoso irmão Chico Xavier. A Terra é uma escola, uma grande escola. E o nosso lar também, um laboratório. Uma escola onde temos a oportunidade do exercício do amor, do exercício da caridade. Mas no que diz mais particularmente aos relacionamentos, é no lar que nós vamos precisar, então, expor as nossas habilidades, aquelas que conquistamos e buscar adquirir outras. É no lar que nós, na maioria das vezes, nos mostramos como somos, dentro da família, essa dinâmica ativa e constante da família que faz com que nós exploremos e entramos no mundo interior
e colocamos para fora o nosso eu como consequência de nossas ações, da nossa fala, do nosso comportamento e das nossas atitudes. É no nosso lar que nós somos tentados e provocados a exercer aquilo que a doutrina vem nos ensinando, que é a prática do amor, da caridade, da paciência, da compreensão. Os senhores percebam que nos níveis diversos de relacionamentos que nós temos relacionamentos mais próximos, outros mais distantes, relacionamentos profundos, relacionamentos superficiais. Temos relacionamento profissional, relacionamento de amizade, temos relacionamento de empresa, patrão, empregado, mas no lar nós nos encontramos dentro do laboratório onde podemos exercer e praticar então as afeições que estão diretamente ligadas com os nossos sentimentos de amor. Os nossos sonhos, eles vêm nos colocando em lugares difíceis, porque muitas vezes os nossos sonhos, o desejo que plasmamos, que queremos concretizar, de ter uma relação perfeita, de ter a esposa perfeita, o esposo perfeito, o filho perfeito, a família perfeita, esse sonho nos leva a um lugar realmente do qual ainda não podemos estar. Por isso que o nosso saudoso Raul Teixeira diz que na maioria das vezes nós não sabemos realmente, quando nos encontramos em matrimônio, não sabemos a realidade do compromisso pelo qual o assumimos. E isso nós podemos perceber quando nós observamos a questão 695 do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre a questão da união entre dois seres, a união permanente, o casamento, né? A pergunta de Sr. Allan Kardec é se está entre a lei da natureza a união de dois seres, o casamento. Eles vão dizer que sim, que o contrário disso seria um regresso à vida dos animais. Bom, mas a questão nos leva a uma reflexão, porque nos fala que é a marcha ao progresso da humanidade, certo? A marcha ao progresso da humanidade necessita, sim, de tipos de relacionamentos como esse que estamos falando, que é o relacionamento conjugal, que é a parte da família. Mas a palavra marcha ao progresso já nos leva a um pensamento de caminhar. Estamos caminhando, estamos na direção, estamos na busca por algo maior. E isso é importante para que possamos nos sintonizar dentro de um contexto mais amplo da relação. Quando somos invigilantes ou deixamos a relação só dentro do contexto material de homem, mulher, casa e o matrimônio selado através de um contrato, nós ofuscamos a luz dessa possibilidade que a espiritualidade nos coloca. Porque é muito grande, a família é muito grande. Essa união da qual nos encontramos agora, que não foi, da grande maioria, não é simples mero obra do acaso, mas sim o resultado de planejamentos que temos lá na pátria espiritual. E nos livros de André Luiz nós vamos encontrar diversos casos que vão trazer relatos dessa preparação lá no mundo espiritual. E quando nós falamos, então, de marcha ao progresso e de perfeição, nós estamos falando do nosso propósito reencarnatório. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão comentar, e depois o Sr. Allan Kardec vai comentar também, que nós precisamos dar a nossa parte na obra da criação, juntamente com a nossa busca pelo nosso crescimento espiritual. Então, nós poderíamos dizer que, sim, uma união entre dois seres, o casamento, o matrimônio, nos habilita a termos um passaporte no que diz respeito ao nosso crescimento espiritual. Vamos encontrar algumas dificuldades? Sim, vamos encontrar algumas dificuldades. Vamos encontrar alguns obstáculos? Sim, vamos encontrar obstáculos. Vamos, em algumas vezes, até colocar em xeque
se acertamos na escolha do parceiro e da parceira, sim, vamos encontrar isso. Vamos talvez em algum momento ter até um desejo súbito de fugir do compromisso, sim. Mas todas essas situações que eu coloquei para vocês, nós também sentimos em outras áreas. Nós sentimos na área dos relacionamentos com amigos. Nós sentimos na área do relacionamento no trabalho. Nós sentimos até conosco mesmo. Tem hora que nós queremos fugir de nós mesmos. Então, não é uma normalidade que nós não consigamos viver em uma perfeição total. Porque estamos a caminho da perfeição. Estamos à marcha da perfeição. Martins de Peroba, na obra Estudando a Mediunidade, ele vai nos falar de... Ele categorizou de forma didática e muito interessante 5 tipos de casamento. Ele vai falar nos afins, que são espíritos, almas, que já possuem um grande nível de afeição, de mútua afeição. Ele vai falar nos casamentos transcendentais, aqueles que 2 seres se unem com a causa nobre a favor da humanidade. Ele vai falar dos casamentos acidentais, quando foge da programação por obra da ignorância, do descuidado, vai surgir um casamento acidental. E Divaldo vai dizer que não importa, mesmo que você tenha fugido da sua programação, você vai exercer as mesmas práticas que são as práticas do amor, porque o relacionamento ele vai permitir isso, o exercício daquilo que nós viemos aprender, o exercício do amor, o exercício da paciência, o exercício da bondade. E quando olhamos sobre esse aspecto, esse exercício faz muito bem para nós. Esse exercício é realmente uma condução para que nós nos melhoramos. Agora, quando nós focamos problemas e dificuldades no outro, daí nós perdemos realmente a oportunidade do exercício bem cumprido, da possibilidade de uma nota boa, né? Aquilo que nós falamos, né, quando estamos estudando. Mas vai falar também Martins de Peroba dos casamentos sacrificiais. E quando a gente ouve sobre os casamentos sacrificiais, as pessoas pensam, meu Deus, esse é o meu tipo de casamento, eu estou me sacrificando para aquele homem, ou eu estou me sacrificando na convivência, na paciência para aquela mulher. Não, não é isso não. Os casamentos sacrificiais é um casamento quando um espírito de envergadura, de muita nobreza, ele se dedica a uma reencarnação em prol do seu parceiro. E isso nós vamos ver lá no caso de André Luiz também, no nosso lar, quando André Luiz vai ter um diálogo com a sua mãe, que vai reencarnar na busca do auxílio ao seu pai. E ainda vai ter como suas filhas as concubinas do seu pai. Então, esses são casamentos sacrificiais. Bom, nós nos encontramos mais sob o aspecto dos casamentos provacionais. Então, a maioria dos relacionamentos ainda existentes na Terra são casamentos provacionais, onde espíritos endividados, devedores, comprometidos, deficientes se unem, um para nutrir o outro, um para ajudar o outro, um para suprir as carências e as necessidades do outro. Bom, sobre esse aspecto, nós começamos a ver a relação então de uma forma mais nobre. E aí nós vamos encontrar, começamos a refletir e perceber mesmo que nós podemos sim ter relacionamentos relativamente perfeitos. Mas eu não diria uma perfeição voltada a nós individualmente, porque ainda somos carentes. Mas eu diria uma perfeição sobre o aspecto da relação. Imaginemos se a relação fosse um veículo. E existe um volante para mim e para minha esposa. E no banco de trás está a nossa família. Então, o relacionamento é o veículo. Como estamos transportando, como estamos cuidando, como estamos zelando pela manutenção desse veículo que se chama relacionamento.
Porque os bons relacionamentos, eles tendem a gerar bons frutos. E os bons frutos vão refletir, não só em nós, mas vão refletir de forma muito direta naqueles que compõem o nosso seio familiar. Buscando um pouco mais de fundamentação sobre a doutrina espírita, nós vamos encontrar então lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Sede Perfeitos. E aí então nós vamos encontrar a concepção de Jesus sobre a perfeição. E ele vai dizer que a perfeição se dá em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem para quem nos odeia e orarmos por aqueles que nos perseguem. Bom, se Jesus traz essa concepção de perfeição, podemos refleti-la sobre o nosso relacionamento ou individualmente, em amarmos os nossos inimigos, fazermos o bem para quem nos odeia e orar por aquele que nos persegue. Nós percebemos que esse capítulo do Evangelho, ele vai ao extremo, mas ele está falando de relacionamento, porque ele se refere sempre ao outro. O amar ao próximo como a si mesmo, ele se refere ao outro, né? E nós encontramos isso de forma muito clara na parábola do samaritano, né? Quem era o outro do samaritano? Era um homem caído. Então, quando nós nos consorciamos, nós casamos, nós não casamos com o nosso inimigo. Pelo menos não era isso que tínhamos em mente. Nós não casamos com aquela pessoa que odiava. E nem casamos com alguém que nos perseguia. Então, vejam, senhores, que, e eu quero uma reflexão sobre esse aspecto, que pela invigilância, muitas vezes eu estou convivendo com o meu cônjuge e eu não estou exercendo o que o capítulo fala. Eu estou considerando ele como inimigo. Quando os pensamentos, as opiniões divergem, eu estou considerando ele como um perseguidor. Ou eu persigo com as minhas exigências, ou eu persigo com o meu comportamento. Então, percebam, os senhores, que os sentimentos que nos uniram, eles são sentimentos mais nobres e brandos. Foi por felicidade, foi por afinidade, foi por uma dose de afeto, foi por atração, sim, mas foi por uma energia que nos vinculou ao outro. Mas se nós não cuidamos e somos vigilantes, nós vamos ter que ler ao pé da letra aquilo que Jesus nos deixou para não cairmos em tentação e nos encontrarmos em determinado momento ou pensar que estamos vivendo com um inimigo ou com alguém que nos persegue. Ainda nessa linha de pensamento, nós vamos lá também no Livro dos Espíritos, nós vamos verificar lá na pluralidade das existências, nós vamos verificar os estágios pelo qual o planeta Terra se encontra. Nós saímos lá do mundo primitivos, excursamos pelo mundo de prova e expiações, estamos ainda caminhando, né? Estamos entrando, estamos exercitando um mundo de regeneração. Então, como cobrar a perfeição minha, ou do meu cônjuge, ou da minha família, ou da relação, se ainda nos encontramos num estágio mediano em termos de perfeição? Como exigir de quem não tem para nos dar? Como, muitas vezes, transformar a nossa casa num tribunal e sermos nós os juízes para julgar, apontar e exigir a perfeição de quem ainda não tem perfeição, como eu não tenho perfeição. E isso é comum acontecer quando nos tornamos invigilantes, quando não nos dedicamos ao estudo e quando não respeitamos o nosso lar, que nas palavras de Chico Xavier é o altar sagrado. É o altar sagrado. É o templo da alma. É lá onde nós nos refazemos, é lá onde nós aurimos as energias positivas, é lá onde o amor deve prosperar. É lá onde o amor deve ser o primeiro.
o respeito, o desejo de querer estar junto, mesmo ciente de todas as dificuldades do outro e da relação. Mas essa particularidade nós temos que trazer para nós. Quantas cobranças exageradas pela correção do outro. Quantas exigências, quanta intolerância. Nós chegamos até a nos transformar em dois seres. O Cláudio da sociedade lá fora, da casa espírita, que é gentil, que é bondoso, que é calmo, que é paciente, e o Cláudio do lar, que já não tolera nada, porque a relação, a dinâmica da relação nos expõe e nos propõe diversos estágios. Então, existe tempo para tudo. Existe tempo para paixão, existe tempo para o namoro, existe tempo para a construção dos desejos, sejam eles materiais, sejam eles de conquista, existe o tempo para a viagem, existe o tempo dos filhos. Então existe o tempo dos filhos, existe o tempo de responsabilidade, de trabalho, de abdicação. E existe um tempo em que vamos precisar olhar para a relação e fazer com que ela se torne leve, e fazer com que ela se torne saudável. E cuidar para que isso ocorra. Porque na medida em que vamos nos relacionando, se somos imprevidentes, nós vamos permitindo que a relação fique doente. E vai ficando doente. E as feridas vão se abrindo. E uma ferida não cicatrizada ou não tratada, ela pode até superficialmente ou aparentemente parecer que está saudável. Mas isso não ocorre, porque lá por dentro ainda trazemos o sentimento de falta de perdão. Trazemos o sentimento de revolta. Chegamos a lembrar situações de 10, 15 anos atrás. Olha, mas lembra quando a gente era jovem, você fez isso comigo? Então nós precisamos fazer com que esse lar fique saudável. Nós precisamos trabalhar para que o lar fique saudável. E para que o fruto da nossa relação realmente seja saudável para nós e para aqueles que estão vivendo conosco. Bom, então o que nós poderíamos realmente propor e observar para que os nossos relacionamentos se tornassem, então, mais saudáveis, né? Para que a nossa convivência se tornasse mais saudável. Bom, uma coisa que nós temos que saber trabalhar é a questão da felicidade, né? Os relacionamentos eles nos proporcionam felicidade relativa, por tudo isso que nós já falamos. Mas quando não visualizamos a suposta felicidade, geralmente isso nos entristece, nos enfraquece, as nossas defesas vão baixando e isso vai trazendo um desequilíbrio para a nossa relação, né? Porque o mundo lá fora, ele faz uma proposta. A todo tempo você tem que ser feliz. A todo tempo você tem que ser feliz. E a ideia de felicidade, muitas vezes, é de ter. É de ganho. Mas para nós, espíritas, para nós que já buscamos um pouco da doutrina, nós podemos perceber a felicidade de diversas formas. De ter, sim. De fazer. De sentir-se bem. E estar no caminho certo. De conquistar. De superar, de resistir, de servir. Isso pode nos trazer felicidade. De servir e de superar o impulso, muitas vezes, ou o desejo da ofensa, de superar o impulso da falta de impaciência, de trazer equilíbrio para a nossa relação. Eu falava 3, 4 meses atrás com um médico, amigo, e ele relatava a experiência da sua filha de 18 anos, que de uma hora para outra foi acometida por uma doença autoimune no cérebro e em pouco mais de uma semana a menina estava na UTI em coma e ainda está na UTI em coma, e já faz aí, vão fazer
3, 4 meses, e agora eles estão alegres e felizes porque eles estão conseguindo desacelerar o progresso da doença. Então veja o que é a felicidade. Você está feliz porque a medicina está conseguindo desacelerar o avanço da doença. Então nós podemos nos sentir felizes, sim, em pôr a nossa cabeça no travesseiro e nas nossas conversas íntimas com o nosso anjo da guarda e com Jesus, ter a certeza que nós estamos tentando, principalmente, ser diferente hoje do que fomos ontem. A maioria dos obstáculos, a maioria dos problemas que encontramos em nosso relacionamento são experiências pretéritas, são deficiências do passado que trazemos novamente para essa encarnação para sermos provados. E se não ficarmos atentos, falhamos na mesma área. Falimos na mesma área. Lá no livro, na obra Os Mensageiros, de André Luiz, que eu já devo ter citado aqui em outra oportunidade, nós vamos encontrar um caso de Lícias e Lacinha, do qual André Luiz fica impressionado, porque Lícias vai apresentar para o André a sua noiva. E André pergunta, existe noivado aqui no mundo espiritual? Ele vai falar da sua experiência e vai dizer que eles já estavam quase 30 anos se preparando no mundo espiritual para, quando encarnados na Terra, se consociar em matrimônio. E ainda, tecendo comentário eles sobre os equívocos do passado, sobre as falhas, sobre os impulsos mal contidos. Então, nós vamos perceber que essa questão dos nossos relacionamentos, eles têm uma causa nobre e muito mais profunda. Muito mais profunda. Mas o que aparece para nós hoje, muitas vezes, é realmente a proposta de trabalho. E é isso que nós precisamos, então, cuidar. Então, nós precisamos, sim, para ter um relacionamento mais saudável, nós precisamos buscar uma consciência mais saudável. Joana de Ângelo vai dizer que o que pode diferenciar um relacionamento é o nível de consciência que nós temos com ela. Se eu olho o meu cônjuge como um adversário, como um oponente, eu vou para a guerra. E eu faço do meu lar um campo de batalha. Se eu olho para o meu cônjuge como um parceiro, como um amigo de jornada, como um ente querido da família, muitas vezes como um paciente, eu vou desenvolver outra postura. Porque para o paciente, o médico que muitas vezes somos, precisamos exercer, acima de tudo, a compreensão. Esquecer os fatos, em muitos casos, e olhar o indivíduo. Foi assim que Jesus viu a mulher que ia ser apedrejada. Ele não disse a ela, você se equivocou. Você é culpada. Ele não condenou o pecador, mas ele condenou o pecado. Vai, não peque mais. Então não precisamos condenar aquele que não está no seio do nosso lar por acaso, que na grande maioria das vezes está ali para uma jornada de conquista. E eu costumo dizer que quando nós vimos uma maratona comparada à maratona de São Silvestre, nem todos almejam chegar no primeiro lugar do pódio. Existem muitos vencedores numa competição, porque tem muitos que estão buscando só superar a si mesmo. Tem muitos que estão buscando chegar ao fim da prova. Tem muitos que estão buscando provar do que ainda são capazes. E é uma ideia interessante nós buscarmos não querer viver uma perfeição que talvez não somos ainda merecedores. Não querer exigir uma relação totalmente perfeita, mas chegarmos até o fim da prova. Chegarmos ao fim da nossa reencarnação
com a consciência leve e tranquila do nosso esforço para que o nosso lar se configurasse realmente num lar de amor, de luz, para que a nossa relação servisse de exemplo e deixasse de herança um modelo de paz, de luta, de dificuldade, mas de muita superação. Então, é possível, se não é possível nós termos uma convivência perfeita, mas é possível nós buscarmos uma perfeição relativa. É possível nós buscarmos e trabalharmos por um lar saudável. Isso é possível. Para isso, nós temos que ficar atentos às dificuldades que se apresentam, os obstáculos que surgem, né? E uma das maiores dificuldades realmente é a visão ofuscada de tudo isso que nós falamos, de tudo isso, né? Tem muitas pessoas que de forma ainda invigilante presumem que a relação, o casamento, a família vai lhe proporcionar então uma experiência de vivência como se fosse um conto de fadas, uma história da Alice, no País das Maravilhas, né? E isso realmente não existe. Então precisamos abrir a nossa mente, a nossa visão, né? Nós precisamos assumir os nossos compromissos. O compromisso com Deus, o compromisso com a família, o compromisso com os filhos, o compromisso com as futuras gerações. É muito comum em algumas crenças religiosas o momento do juramento. E eu acredito nesse juramento. Eu acredito no juramento, que aquelas palavras não foram muitas vezes promulgadas só porque alguém pediu para repetir. Prometo honrar, respeitar, amar, querer, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde. Talvez nós nem experimentamos ainda viver em doença com o cônjuge. Talvez nem experimentamos. E queira Deus que tenhamos a bênção de envelhecermos, amadurecermos e não sermos acometidos pela doença. Mas eu vejo a experiência da minha mãe, Dona Jaci, que é casada com meu pai, seu Ari, que completou 74 anos nesse domingo que passou. Meu pai tem Parkinson, mal de Parkinson há quase 20 anos. E eu fico impressionado com a forma doce e amorosa que a minha mãe trata ao meu pai. Eu fico impressionado. Para não dizer muitas vezes que eu fico constrangido com tanto amor que ela tem, com tanta dedicação, com tanta doação. Então, muito provável, está colhendo agora o fruto daquilo que tudo foi semeado dentro da relação, de respeito, de carinho, de afeto, de compromisso. Então, nós precisamos nos esforçar para cumprirmos os nossos compromissos. A doutrina, ela é muito clara quando ela fala no divórcio. E é inegável que o divórcio, a separação, essa ruptura do relacionamento, ela vai trazer consequências. E ela esclarece que quando existe realmente um atentado à vida, então melhor interromper o processo para que o compromisso não cresça ainda mais. Mas não é isso que vimos. Na grande maioria das vezes, nós vimos a dissolução das relações porque um ou outro se convence que não ama mais, que não gosta mais. Eu não sabia que você era assim. O amor não tem fim. O amor não acaba. É essência divina. Esse sentimento não pertence a nós. Nós mergulhamos no amor de Deus. Nós ouvimos do amor de Deus. E nós compartilhamos o amor. Mas nós não conseguimos acabar com o amor.
Nós não conseguimos excluir o amor da nossa vida. Então o amor não acaba. Nós que permitimos que as mentiras do mundo, as ilusões do mundo, os nossos desejos ainda, menos nobres, façam com que nós acreditemos que realmente não existe mais amor e que a relação não dá. E aí tentamos uma nova experiência. E daqui a pouco vamos encontrar as mesmas coisas, porque vamos encontrar uma pessoa que ainda não é perfeita como nós. Precisamos então ser persistentes e continuarmos no caminho pelo qual nos propomos. Precisamos buscar o equilíbrio para o nosso relacionamento. Tudo é preciso ter equilíbrio, nem muito, nem menos. Então precisamos ter um equilíbrio e buscar isso, equilíbrio, seja na nossa fala, seja na nossa conduta, seja no nosso pensamento, seja naquilo que almejamos, buscar um equilíbrio. E também a tratativa das feridas, né, pelo qual a gente já falava. Então, nós poderíamos sim sugerir algumas atitudes para nós buscarmos um relacionamento saudável, nos situarmos dentro dos desígnios das leis divinas, sermos vigilantes com os pequenos detalhes, sermos vigilantes com os pequenos detalhes. Nós não nos consorciamos para sermos infelizes ou para fazer alguém infeliz. Nós nos consorciamos para que o fruto da nossa relação nos felicitasse com conquista, com vitórias. Então precisamos nos esforçar realmente para que o nosso relacionamento seja saudável e trazermos a lei de Deus para dentro do nosso amor, da nossa relação. Buscar a maturidade nos relacionamentos. A maturidade da qual muitas vezes nós encontramos só na maioridade, né? Mas nós podemos sim já ter um esforço, né, a mais por trazer maturidade, uma conduta mais equilibrada, né? Pensamentos equilibrados, ações equilibradas, comportamento equilibrado, tudo protegendo o quê? O nosso lar. Porque, pelo que estamos conversando aqui, pelas coisas que estamos refletindo, é um fato da nossa condição de espírito a caminho da perfeição. É um fato a condição do nosso cônjuge ser um espírito a caminho da perfeição. É um fato nós estarmos estagiando em um mundo de provas, expiação e partindo para a regeneração. É um fato de sermos dois seres ainda imperfeitos. E é um fato muito concreto do matrimônio não ser obra nossa ou do acaso, mas sim ser uma lei e uma lei divina. Então, Deus nos convida para nós fazermos parte desse projeto que se chama família. Mas é um fato também que, assim como em muitas áreas da nossa vida, nós vamos encontrar desafios, dificuldades, problemas, vamos ser provocados, vamos ser testados, vamos ser induzidos ao erro. Mas aí está Jesus ao nosso lado, à nossa frente, para proteger e iluminar o nosso caminho, mas para também nos fortalecer para uma caminhada mais digna e reta. E é isso que nós precisamos trazer muitas vezes nos momentos de dificuldade. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, no item que fala bem-aventurados pobres de espírito, conta que estando reunindo os apóstolos, eles foram perguntar a Jesus quem seria o maior no reino dos céus, e Jesus vai fazer aquela comparação, né, com a criança, e vai dizer que aquele que se humilhar e se tornar pequeno como uma criança, então vai ser o maior no reino dos céus. Mas a mãe de 2 filhos de Zebedeus vai pedir a Jesus
se os seus filhos poderiam sentar à sua direita e à sua esquerda. E Jesus então responde a ela, não sabes o que pedes. Poderás ambos os filhos beber do meu cálice? E eles respondem a Jesus, sim, poderemos beber do seu cálice. E Jesus fala, então, é certo que podereis beber, mas a respeito de estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, isso diz respeito a meu Pai que está no céu. Então, nós estamos preparados para beber o cálice de Jesus? Porque é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que nós nos dirigimos à casa espírita e nós muitas vezes nos colocamos em oração. Mas nós estamos preparados para beber o cálice de Jesus? Nós estamos preparados para exercer Jesus dentro do nosso lar e servir para Ele, não para nós, para os nossos desejos? Nós estamos preparados para ser lá dentro do lar o marido servo, ou a esposa servo, o filho servo? É isso que eu gostaria que nós pudéssemos refletir. Nós estamos preparados para isso? Se nós não estamos preparados, vamos lá, porque Ele está de braços abertos, nos esperando dentro do nosso tempo, dentro das nossas condições, mas sempre de mão estendida, da mesma forma que nós poderíamos e devemos fazer. Então, o relacionamento perfeito existe dentro do estágio em que vivemos, ainda não. Mas Deus, tendo a sua grandeza e da sua bondade, permite-se que nós vivamos a possibilidade de tornar as nossas relações saudáveis, caminhando rumo à perfeição. Porque a família é onde a nossa história começa. É onde a nossa história começa, a família. A família é um núcleo gerador de trabalho, de luz, de paz, de amor, de perdão, de abnegação, de renúncia, de servidão. A natureza deu ao homem, diz os Espíritos, na questão 938 do Livro dos Espíritos, a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. É lindo isso. Eu acho maravilhoso. A natureza, a nossa essência, deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Então, quantas vezes, mesmo de forma equivocada, nós estamos esperando sermos amados e convidando o outro a nos amar. E para finalizar, eu queria dizer que, na grande maioria, os melhores momentos em que vivemos, os melhores momentos da nossa vida, nós vivemos em família. Então, que esse pensamento, que essa realidade da construção mútua, do desejo sincero de entregar a Deus como um conjunto, marido, esposa, filhos, família, que esse desejo mútuo de entregarmos a Deus o melhor seja o mais sincero, o mais puro e o mais vitorioso entre nós. Que nós possamos realmente sermos gratos, porque não recebemos apenas de Deus uma casa, mas recebemos um local para construirmos um lar. E o lar recebemos para que a luz e o amor prosperem e sejam a força maior a movermos a essa encarnação e a esse caminho. Muito obrigado a vocês que estão me ouvindo, obrigado à casa pelo convite, ao Ayrton, a Fernanda, a Tati, obrigado a Deus pela oportunidade e que nós possamos nos encher da alegria e que a nossa alegria seja a felicidade de servir. Muito obrigado a vocês, uma boa noite. O programa Vinha Espírita é transmitido nesse canal sempre aos domingos, no horário das 20 horas.
Se você gostou de nossa programação, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre essa programação.